programa de hoje fala sobre democratização universitária. Participam desse debate Aníbal Ribeiro Cavalli, diretor do Sintusp, Sindicato dos Trabalhadores da USP, Carolina Ucha, diretora do Diretório Central de Estudantes Livre da USP, e Virgínia Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Como você já sabe, estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe pela web ou, se preferir, ligue para 0 operadora 11 4930 7356. Nos últimos dias, a invasão da reitoria da USP por alunos e funcionários reacendeu a discussão sobre a eleição para reitor e a lista tríplice para a escolha por parte do governador. O modelo se repete, quase da mesma forma, em outras universidades públicas e também em algumas comunitárias. Na opinião de vocês, como seria possível democratizar esse processo? A gente terminou o bloco, aliás, já falou um pouco disso no primeiro bloco. Como seria possível, então, democratizar esse processo? Quer dizer, a gente falou um pouco do processo de financiamento, o orçamento está definido. Então, houve uma autonomia na USP, por exemplo, nas estaduais paulistas, né? USP, Unesp, Unicamp, houve uma definição do orçamento e aí cada uma das universidades gere a sua fatia do orçamento. Então, desse ponto de vista, isso foi um avanço, uma conquista, mesmo com rebaixamento, aí tem que lutar para reconquistar o tamanho do volume de recursos para as universidades. E que mais? O que é preciso fazer mais? Né? A eleição direta, por exemplo, o Instituto da Lista Tríplice seria substituído pelo quê? A simples supressão, a regulamentação desse item constitucional da autonomia universitária viria em que termos? Vicky. E na nossa opinião, primeiro, é bom lembrar que tanto a lista tríplice como o que acontece ainda nas universidades federais, que é na eleição para reitor, porque na USP é mais grave, inclusive, do que a situação nas universidades federais, né? Porque na USP não tem nem a possibilidade da comunidade acadêmica votar e decidir. Nas universidades federais, existe a possibilidade da comunidade acadêmica eleger, mas com critério em que o voto dos professores tem peso 70, o dos servidores técnicos administrativos tem o peso 15 e dos estudantes tem o peso 15. E ao final dessa eleição se constitui uma lista tríplice, que no caso das estaduais paulistas, o reitor nomeia qualquer um desses três. O governador. O governador nomeia qualquer um desses três e no caso das universidades federais, o governo federal nomeia qualquer um desses três. Então, eu acho, na nossa opinião da UNE, a gente, no último mês de janeiro, em Recife, organizou um conselho de entidades de base que reuniu mais de 3.000 centros acadêmicos de todo o país para atualizar o nosso projeto de reforma universitária. E, na ocasião, essa questão democrática da universidade foi muito debatida. E a gente consolidou alguns entendimentos que a UNE vem defendendo há muitos anos, né? Que, inclusive, é de substituir esse formato, que é um formato que é herdeiro da própria estrutura da ditadura militar e da forma como a ditadura militar interferia nos rumos da universidade, para um modelo de eleição direta, paritária e sem lista tríplice. Supressão da lista tríplice para que a vontade da comunidade acadêmica de fato seja respeitada. Para que não aconteça, como o Aníbal colocou aqui, o que aconteceu na USP na última eleição para reitor, em que ainda num processo profundamente antidemocrático da USP, em que a comunidade acadêmica não tem a possibilidade de votar, ainda assim se constituiu uma lista tríplice que não foi respeitada e o governador na época, José Serra, nomeou o segundo mais votado, que é o atual reitor da universidade, né? Então, suprimir a lista tríplice para a gente é algo muito importante, bem como a garantia de eleições diretas para reitor nas universidades, com paridade entre os segmentos da comunidade acadêmica na eleição. Paridade proporcional, naturalmente, porque o número de um segmento e de outro é muito diferente. Um terço, um terço, um terço. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, colocando um argumento na mesa, acho que é um argumento político importante do ponto de vista da democracia no Brasil, não só na universidade. Tanto a Constituição, depois na LDB, a lista tríplice foi mantida, né? Ela poderia ter sido derrubada, porque ela é um instituto que vem de antes, já do período militar, mas ela foi mantida, já sob o regime democrático, tá certo? E um dos argumentos pela manutenção da lista tríplice, sem discutir se a lista tríplice é o melhor instituto, a melhor forma de fazer isso, mas era de que as universidades públicas, sobretudo as públicas, embora as particulares sejam concessões públicas, mas estamos falando aqui de equipamentos, né, de patrimônio público, deveriam ter uma participação na escolha dos seus rumos da sociedade como um todo.
Numa democracia representativa como o Brasil, quem é representante da sociedade é quem tem mandato popular, portanto, quem foi eleito, tá certo? Então, o governador, o presidente da República, o prefeito municipal, etc. E que, de algum modo, essas instâncias deveriam participar da escolha dos reitores das universidades públicas, na medida em que os rumos da universidade devem responder também a perspectivas da sociedade. Então, uma coisa é a eleição da universidade ser paritária, etc. E outra coisa é não haver participação do restante da sociedade, por meio de seus representantes, na escolha dos rumos da universidade. Como é que vocês veem esse tipo de argumento? Carolina. Então, eu acho que é meio problemático, assim, porque, querendo ou não, o governador vai colocar aquele candidato que vai defender um pouco dos interesses políticos dele na universidade, assim. E eu acho que, por exemplo, o Rodas ter sido colocado na USP, não foi, claro, foi um interesse político do governador do estado, que o governo do estado de São Paulo já está nas mãos do PSDB há 20 anos, então foi um interesse político PSDBista, né? E eu acho muito complicado, porque existem outras coisas por trás. Então, por exemplo, o fato da ocupação da reitoria de 2011 ter sido aquela forma como foi desocupada, foi reintegrada, não sei o quê, aquilo responde a interesses do governo do estado também. A política da PM, o que a PM faz nas ruas, foi o que fizeram com os estudantes da USP, né? Então, eu acho que querendo ou não, eu acho que essa escolha do reitor, ela está submetida mais a interesses partidários do que colocar que as pessoas, porque o povo como um todo também tem que escolher, porque o dinheiro dos impostos está indo para a USP. Mas eu acho que é muito complicado, porque interesses partidários estão acima disso, entendeu? Pois é, mas nesse caso a USP não estaria fora do mundo, tá certo? Quer dizer, ela faz parte do tipo de democracia e do nível de democracia que conquistamos até aqui, ou não, Aníbal? Como alguns defendem, né, Estado Democrático de Direito, né, que para mim não existe. Né? Existe o Estado Democrático de Direito para quem tem poder, quem não tem se submete. Né? E aí eu entendo exatamente o que foi colocado aqui. A definição do reitor pelo governador do Estado é político. Não vamos esquecer que também o Serra, em 2007, editou 5 decretos que atacavam diretamente a autonomia didática e financeira das 3 universidades. E o que resultou disso foi uma ocupação da reitoria de 51 dias, se não me falha a memória, tá, da reitoria da USP, onde caiu o secretário de Educação. Então, ele editou 5 decretos, o mesmo Serra que depois escolheu o Rodas agora. Então, a gente conseguiu naquele movimento derrubar os decretos, né, que, como eu falei, tinha que, por exemplo, um professor, só dar um exemplo, para sair da universidade e participar de uma banca examinadora de uma Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, foi convidado. Ele tem que pedir autorização para poder... Bom, é uma relação de trabalho acadêmico. Isso acho que é fundamental para o conhecimento, ou seja, a universalização do conhecimento. A universidade já está aí para isso. O tripé ensino, pesquisa e extensão é para esse sentido. Uma vez, seja uma universidade pública a nível federal ou uma estadual, que recebe recursos públicos, tá, e que são financiados pelo bolso de todos nós aqui e de quem está nos ouvindo, tá, o ICMS no nosso caso é isso, tá, tem que ter, de alguma maneira, uma resposta, algo em retorno, né, com esse investimento que está tendo, que todos nós estamos fazendo. A outra questão é também o acesso à universidade. Né? O acesso é totalmente restrito. Tá? Infelizmente é assim, né? Não deveria ser. Hoje nós vemos que quem consegue ter uma educação melhor, e infelizmente isso não é na rede pública, tá? Consegue adentrar a universidade. E quem vem da rede pública não chega nem o portão, onde nós vemos de um lado o prédio da FUVEST e do outro lado a academia de polícia. Né? É algo até meio simbólico, mas na entrada principal da universidade a gente vê isso. Quer dizer, ali já está bem demonstrado o que a universidade de fato é. E não vamos nos esquecer também que a USP ela foi criada lá atrás para os barões do café. Né? Porque seus filhos que iam fora se formar, aí tinham a possibilidade de se formar aqui dentro. Então, ela já foi criada com um direcionamento político que era para a elite paulista. Né? Que ao longo do tempo... Existe, através de uma disputa política dentro da universidade, de abertura, a gente conseguiu dar alguns avanços. Mas a universidade está muito aquém ainda. Aníbal, e deixa eu botar a Vicky na conversa também, isso tem uma certa contradição, quer dizer, se a universidade, se a USP, por exemplo, porque a universidade no Brasil
tem um caráter elitista, sobretudo as públicas, porque tem um funil para chegar à universidade. Então, a comunidade universitária, de certa maneira, recolhe filhos das elites. E são eles que vão decidir sobre toda a população, inclusive a população mais pobre, que bota o seu imposto para pagar os custos da educação superior nas universidades públicas, Vicky? É porque eu acho que a universidade, ela, embora seja uma instituição da administração indireta dos governos, seja federal, seja estadual, a universidade ela tem uma natureza diferente das demais autarquias. Então, a universidade, ela é um espaço para se pensar sobre as políticas públicas, inclusive para questionar as políticas públicas também. E para isso ela precisa, como eu tinha dito anteriormente, ser um espaço livre. De livre expressão do pensamento, de livre expressão para a produção de conhecimento. Então, ela precisa definir os seus rumos. Esses argumentos que você coloca são argumentos que deixam a universidade à mercê da conjuntura política do momento, que em algum momento pode ser, inclusive, progressista, em outro pode não ser. Então, por exemplo, se não fosse autonomia universitária, talvez as universidades federais hoje tivessem todas privatizadas, porque era o que estava no bolo da política neoliberal dos anos 90 no nosso país. Tinha-se essa ideia, né, de cobrar mensalidade na universidade, de privatizar a universidade. O que se promoveram foi uma privatização branca da universidade, na verdade, porque se deixou de investir na Universidade Federal e se deixou o mercado educacional, as universidades privadas se proliferarem indiscriminadamente. E a autonomia universitária foi o que possibilitou que essas universidades resistissem. Então, eu acho que deixar a universidade à mercê das conjunturas políticas, da conjuntura política, que ora pode ser progressista, mas muitas vezes pode não ser, como é o caso daqui de São Paulo, por exemplo, é fazer com que você não assegure essa liberdade que a comunidade acadêmica precisa ter para pensar o país e, inclusive, para pensar o estado de São Paulo, no caso da USP, inclusive para questionar os problemas, enfim, as políticas públicas que, porventura, não sejam coniventes com as necessidades do povo que são implementadas aqui em São Paulo. Então, eu acho fundamental que o Instituto da Autonomia Universitária assegure isso. Para além de toda essa questão da sociedade se envolver com os rumos da universidade, e eu acho que precisa se envolver, eu não acho, por exemplo, que é algo fora da realidade hoje. A gente pensar, inclusive, participação social nos conselhos da universidade também. Existem algumas universidades que já têm, para além do conselho universidade, um conselho social, que faz com que outros sindicatos, entidades estudantis, pais, comunidade, possam se envolver também com as discussões da universidade. E também com a escolha do reitor. E também, eu não conheço nenhum conselho social hoje que tenha a possibilidade de se envolver com a eleição do reitor. Mas isso seria um avanço, tá certo, democrático ou não? Eu acho que é um caso a se pensar. A princípio, eu não nego essa possibilidade, mas eu acho que a gente precisa estudá-la melhor. Agora, eu acho isso, que é fundamental dar espaços para que a comunidade, a sociedade, fora das grades da universidade, também participe dos rumos da universidade, até porque é para a sociedade que os objetivos da universidade se voltam. Agora, você não pode deixar a universidade à mercê da conjuntura política, que é muito instável e que ora pode caminhar para um lado mais progressista, mas ora pode caminhar para um lado profundamente conservador e a universidade ficar refém desses interesses. Então, a universidade precisa ter autonomia diante dessa conjuntura. Posso só colocar uma contradição, que acho que é interessante, que foi colocado um pouco em todos o que falaram aqui, é que o que adianta as pessoas, o governador escolher o reitor porque ele foi eleito pelas pessoas e tal, mas se as universidades elas não são abertas para a maioria da população, né? Foi exatamente o que a gente colocou aqui. Quem que está na universidade, quem que está nas universidades paulistas é a elite, não é o povo, não foi aqueles que escolheram o governador. Então, esse argumento dessa época da LDB, ele é completamente contraditório, porque as pessoas não estão usufruindo da universidade. Por mais que o governador escolha o reitor, na verdade, quem está usufruindo é a conjuntura política. E, na verdade, a população ela não usufrui, então esse argumento ele é muito contraditório, assim. Porque é isso, né? A população não vai para a universidade. A contradição aí parece que vai para os dois lados, né? Estou aqui fazendo advogado do diabo, mas de todo modo é isso, né? Porque se é a elite que está na universidade pública, então é a elite que escolhe a direção da universidade pública. Se ela votar diretamente, né, e sem mediação da sociedade, é a elite que continua escolhendo os rumos da universidade, porque é ela que está na universidade, o filho dos pobres não está na universidade, então ele não participa da escolha dos rumos da universidade. A gente tem uma situação, um ciclo
um círculo vicioso, né? É porque eu acho que tem dois problemas diferentes. Primeiro, a composição elitista da universidade e segundo, os objetivos da universidade. Eu acho que a gente precisa vencer essa composição elitista da universidade, que eu acho que aqui em São Paulo ainda não, mas pelo menos nas universidades federais nós começamos a vencer quando a gente estabelece cotas sociais com recorte étnico-racial. Você faz, inclusive, com que a composição da universidade passe a se popularizar. Aqui em São Paulo, quando se veio uma proposta de reserva de vagas, era uma proposta profundamente conservadora, segregacionista, que o movimento estudantil, eu acho que, na sua unanimidade, rechaça, que era a proposta do PIMESP, e que, inclusive, veio para atender esses interesses elitistas que ainda prevalecem sobre a instituição e que hoje o governo tenta perpetuar na composição da universidade. Então, eu acho que são duas coisas que precisam ser resolvidas. É a garantia da autonomia universitária e da autonomia que a instituição tem para definir os seus rumos e, ao lado disso, debater a composição social da universidade para que ela possa ser popularizada. Tanto com a abertura de novas vagas, com a garantia de qualidade, como também com as cotas sociais com recorte étnico-racial. Eu vou fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta.